pessoal! Eu tô aqui gravando para vocês uma aula de entonação para leitores e comentaristas. Antes de tudo, eu quero dizer que há um tempo eu penso, poxa, eu tenho uma certa facilidade em ler com uma boa entonação, mas eu não sei ensinar isso, eu não sei explicar isso. Isso se deve, gente, eu acredito que principalmente a uma limitação no conhecimento da gramática, tá? Porque o principal para a gente conseguir ler com boa entonação é o entendimento das relações sintáticas, tá? Isso quando a gente fala em estudar, né, uma entonação. Só que, assim, eu tenho um entendimento, de certa forma, intuitivo dessas relações sintáticas. Eu tentei identificar mais ou menos como que eu faço isso, né, para passar para vocês de uma forma simplificada. Então, eu vou começar aqui do começo, tá? Para mostrar para vocês o que eu apreendi sobre a importância da entonação, o que é a entonação e como que a gente pode dar uma melhorada nessa entonação sem necessariamente ter um domínio tão grande, tão profundo da gramática, tá? Primeiro, o que é a entonação segundo o dicionário? Aqui foi uma breve pesquisa no Google. Dentre essas definições, a que mais vai importar para a gente é essa daqui, fonética linguística. A entonação é a modulação na emissão de uma sentença, que indica se trata de uma afirmação, pergunta, pedido ou ordem, ou se o falante está contente, surpreso, etc. Aqui a gente pode pensar em exemplos assim, de uma maneira fácil, né? Quando a gente faz uma pergunta, a gente costuma dar uma entonação de voz diferente do que quando a gente faz uma afirmação. Se eu digo, por exemplo, Leão XIV é o atual Papa da Igreja, eu estou fazendo uma afirmação. Se eu quero fazer uma pergunta, eu digo isso com outra entonação. Leão XIV é o atual Papa da Igreja? Então, a gente consegue perceber de uma forma muito fácil, né? Simples, que de fato a entonação, ela indica pra gente o sentido daquilo que a gente está dizendo, né? Se a gente está querendo afirmar algo, perguntar algo, pedir, dar uma ordem, ser irônico, mostrar contentamento, surpresa, dentre outras coisas. Isso faz toda a diferença no momento da leitura. A entonação, ela é um aspecto da comunicação oral. Envolve variações na frequência, ritmo e padrão de voz enquanto falamos. É de grande importância na transmissão de significado e emoção durante uma interação verbal. Por meio dela, é possível expressar emoções e intenções. Vocês percebem que só na leitura disso aqui eu já tive que dar entonação? Se eu tivesse lido de uma maneira que a entonação estivesse incoerente com o que está escrito, seria até difícil para vocês entender de cara o que o texto está dizendo, né? Por exemplo, quando chegou na parte de significado e emoção, eu intensifiquei, né, as palavras, o tom da voz, para mostrar que essas palavras elas estão em destaque, certo? Então, gente, isso já diz pra gente sobre a entonação, um aspecto da comunicação oral, ou seja, falada, que envolve variações na frequência, ritmo e padrão de voz enquanto falamos. E ela é de grande importância na transmissão de significado e emoção. Gente, por que eu coloquei significado e emoção destacados? Porque é muito importante a gente conseguir transmitir o significado correto e a emoção adequada com a nossa entonação. E o significado está em vermelho porque ele é ainda mais importante que a emoção. O significado é o principal. Se a gente faz uma entonação errada, a gente pode mudar completamente o significado de uma frase. Por exemplo,
Não é permitido entrar aqui. Não. É permitido entrar aqui. Vocês entendem que essas duas frases, elas têm as mesmas palavras, as mesmíssimas palavras, mas o significado delas é completamente oposto. Em uma delas eu estou dizendo, não é permitido entrar aqui, você não pode entrar aqui. E na outra eu estou dizendo não. Provavelmente eu respondi algo que alguém me perguntou, né? Não. Ou eu neguei alguma afirmação anterior, né? Não. Ponto final. É permitido entrar aqui. Então eu estou dizendo justamente que é permitido, que você pode entrar aqui. Entende? Essa variação na entonação, ela faz toda a diferença. E imagina só, se num texto litúrgico a gente muda o significado das palavras que estão ali na Bíblia por causa de uma entonação incorreta. É por isso que eu coloquei isso aqui. É crucial expressarmos por meio da entonação o correto significado dos textos litúrgicos. Podemos até expressar emoções coerentes, mas se dermos a entender que o texto possui outro sentido, cumprimos mal a nossa função, certo? Não adianta você expressar a emoção correta, mas o significado incorreto. Não adianta porque você está atrapalhando o entendimento que os fiéis têm da palavra que está sendo proferida. A principal habilidade de um bom leitor, ou seja, a principal habilidade de alguém que lê com boa entonação, é a de identificar a hierarquia dentro de uma frase e entender como cada trecho dela se relaciona. Essa hierarquia é dada pelas relações sintáticas, mas como eu falei no começo, eu não tenho um pleno domínio da sintaxe da língua portuguesa, tá? Para conseguir explicar para vocês com detalhes, e eu acredito também que isso poderia confundir, né? Se a gente não se dedicar muito no estudo disso, pode acabar travando um pouco. Então, eu vou passar para vocês um entendimento mais superficial dessas relações. Então, vamos ler essa parte de novo. A principal habilidade de um bom leitor é a de identificar a hierarquia dentro de uma frase e entender como cada trecho dela se relaciona. Eu vou mostrar isso para vocês na prática mais para frente, tá bom? E a segunda principal é identificar as intenções delas, seja expressar dúvida, questionamento, negação, pedido, ordem, ironia, afirmar, explicar, exortar, chamar. Eu posso até dizer acrescentar. Aqui, por exemplo, eu li com uma entonação de lista. Ficou muito claro para vocês que isso aqui era uma lista. Eu disse dúvida, questionamento, negação, pedido, ordem, ironia. Vocês veem que é uma lista, certo? Eu também posso dar uma entonação específica para quando eu vou fazer uma contraposição. Mas tal coisa, né? Eu gosto muito de sorvete, mas não de baunilha, sabe? Então, essas coisas, assim, a gente precisa saber identificar o que é a intenção daquilo que eu estou dizendo. Eu estou fazendo uma negação, eu estou fazendo uma oposição, eu estou acrescentando, eu estou listando, eu estou chamando alguém, né? Um vocativo, dizendo, Luciano, vem aqui. Eu estou expressando uma dúvida, um questionamento, dando uma ordem. Tudo isso a gente fala com entonações distintas, certo? A terceira habilidade é ser capaz de modular a voz conforme a correta hierarquia e relação entre os trechos da frase e conforme a intenção e emoção do emissor. Modular a voz, gente, alterar a voz conforme a correta hierarquia e relação dos trechos da frase. Eu não consigo dizer para vocês, por exemplo, toda vez que a gente for fazer uma pergunta, a voz ela tem que ser, sei lá, desse tom específico, desse jeito específico, porque são muitas variaçõezinhas, né? Inclusive, existem inúmeras formas de você fazer uma entonação correta para uma mesma frase, certo? Só que a gente consegue intuitivamente saber se dentro dessas inúmeras formas, se a gente está usando uma delas, se a gente está usando uma entonação correta ou uma entonação que não cabe. A gente consegue, tá? Intuitivamente perceber isso. Então, essa capacidade de modular a voz é muito importante, mas eu acredito que só da gente conseguir identificar essa hierarquia e essa relação entre os trechos, a gente já vai
intuitivamente conseguir modular a voz de uma maneira coerente, tá bom? Veja que não basta mergulhar na cena e entrar no personagem, né? Assumir o papel de emissor original, como se eu fosse o próprio São Paulo, São Pedro, né, que escreveu aquela carta. É necessária a compreensão, ao menos intuitiva, das relações sintáticas e semânticas. Que é o que eu tenho dito até aqui. Eu vou tentar passar para vocês essa compreensão intuitiva que eu tenho, tá bom? Então, eu vou ler aqui a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, esse trecho, né? Que é o trecho da liturgia, da leitura do dia de Santo Agostinho, ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer essa leitura corrida. Irmãos, ficamos confortados, em meio a toda angústia e tribulação, pela notícia acerca de vossa fé. Agora, sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Noite e dia, rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na vossa fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus dirijam os nossos passos até a vós. O Senhor vos conceda que o amor entre vós e para com todos aumente e transborde sempre mais, a exemplo do amor que temos por vós. Que assim Ele confirme os vossos corações numa santidade sem defeito aos olhos de Deus, nosso Pai, no dia da vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós temos aqui essa leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Vamos pegar a primeira frase. O que é uma frase, gente? Frase é essa unidade aqui, ó. Começa na letra maiúscula e termina no ponto final. A gente tem essa primeira frase aqui, ok? O que a gente está dizendo aqui? Que São Paulo está dizendo aqui? Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Perceba o seguinte, existem várias formas de eu ler isso corretamente e existem várias formas de eu ler isso incorretamente, dando o significado incorreto. Vou dar um exemplo para vocês. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Pela notícia acerca de vossa fé, agora sentimos-nos reviver. Vocês percebem? Esse jeito aqui que eu li, ele tá certo? Eu vou falar de novo. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Pela notícia acerca de vossa fé, agora sentimos-nos reviver. Gente, isso aqui tá errado. Por que tá errado? Porque eu não compreendi, eu não consegui transmitir por meio da entonação a correta hierarquia e relação entre os termos, entre os trechos da frase. Eu li como se aqui fosse um ponto final, né? Tribulação, ponto, acabou, começou outra coisa. E eu emendei esse fé no agora sentimos-nos reviver. Eu mudei completamente o sentido do que está sendo dito. Isso não pode acontecer, isso está errado. Agora eu vou ler corretamente de algumas formas diferentes. Assim, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Isso é uma maneira correta. Outra maneira correta. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Essa também é uma entonação correta. A emoção foi diferente, mas o significado, ele permaneceu. Então, o mais importante eu consegui transmitir. Agora eu vou dizer para vocês, como que eu sei que essas entonações estão corretas e aquela outra entonação não está? É porque eu consigo identificar qual que é o principal da frase e quais que são os termos que se relacionam com o principal. Então, vamos lá. Nessa frase aqui, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Qual que é o principal da frase?
Bom, o principal a gente vai tentar encontrar em torno do verbo, né? Ficamos, né? Ficamos confortados. O verbo aqui é ficamos. Então, existe um sujeito oculto aqui, que é o nós. Então, eu estou dizendo, irmãos, nós ficamos, ok? Esse verbo ficamos, ele pede o quê? Ficamos o quê? Ficamos confortados, ok? Então, a gente sabe que aqui está o mais importante da frase. Nós ficamos confortados. O que é esse irmãos? Ele é um vocativo. Eu estou chamando os meus irmãos, eu estou me dirigindo aos meus irmãos. É a mesma coisa que eu dizer, padre, me tira uma dúvida. Jurema, você sabia? Nananana. André, olha, eu preciso falar com você. Esse irmãos, ele tem esse sentido. É um vocativo, eu estou chamando, me dirigindo aos irmãos, ok? Mas o que eu quero dizer para os meus irmãos? O principal que eu quero dizer está aqui. Nós ficamos confortados. O principal em termos da frase, tá? Ficamos confortados pelo quê? Ficamos confortados por quê? Pelo quê? Ficamos confortados pela notícia. Então, vocês entendem que assim, ficamos confortados pela notícia. O pela notícia, ele é mais central do que esse em meio a toda angústia e tribulação. Eu não posso separar o pela notícia do ficamos confortados. Eu não posso tratar como se fossem coisas de ideias, de raciocínios diferentes, como se eu tivesse encerrado um raciocínio aqui na tribulação e começasse outro raciocínio no pela notícia. Isso não pode acontecer. Porque o pela notícia, ele está subordinado ao ficamos confortados. Pela notícia está diretamente ligado ao ficamos confortados. Só tem um adendo, né? Tem uma coisa entre vírgulas aqui no meio. Essa coisinha aqui, ela é só uma explicação a mais que entra. Mas você entende que eu não posso fazer com que essa coisinha aqui entre vírgulas, ela acabe com o raciocínio, porque ela interrompe, vamos dizer, ela acrescenta algo no meio, mas depois esse raciocínio continua. Ficamos confortados pela notícia. Não posso fazer com que termine na tribulação. Olha só, vou falar de novo as entonações para vocês verem. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Isso é uma coisa. Eu estou conectando o ficamos confortados com o pela notícia. Agora escuta a outra coisa. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Gente, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Pela notícia acerca de vossa fé? Nananana. Gente, não pode, porque eu estou fazendo a entonação como se o pela notícia fosse desconectado de ficamos confortados, e não é. Esses trechos estão conectados e devem permanecer conectados, ok? Então vamos lá. Qual que é o principal? Ficamos confortados pela notícia, ok? Agora nós temos outras coisas dentro da frase. Não é só isso. E essas outras coisas, elas fazem parte. Temos aqui fora o vocativo, né? Que é o chamado que eu estou fazendo para me dirigir aos irmãos. Temos aqui, em meio a toda angústia e tribulação, e acerca de vossa fé. Em meio a toda angústia e tribulação, ele está subordinado a qual trecho? E o acerca de vossa fé está subordinado a qual trecho? Esses termos estão ligados a quê? Cada um está ligado a uma parte da frase, tá bom? Então, em meio a toda angústia e tribulação, está ligado ao ficamos confortados. Nós ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação. Nós ficamos confortados em meio a isso, certo? E o acerca de nossa fé, de vossa fé? Ao notícia, pela notícia. Pela notícia sobre o quê?
pela notícia sobre a vossa fé, pela notícia acerca de vossa fé. Entende? Esse trecho aqui, ele está diretamente ligado à notícia. Esse trecho aqui, ele está ligado ao ficamos confortados. Então, quando eu for ler isso, essas relações têm que permanecer também, certo? Aqui eu tenho as setinhas. Em meio a toda angústia e tribulação, ficamos confortados. Acerca de vossa fé, o quê? Pela notícia, acerca de vossa fé, certo? Então, como que eu leio isso? Eu leio de uma forma que essas relações permanecem. Na minha entonação, isso tem que ficar claro. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Então, eu também não poderia ler, por exemplo, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Entende? Eu dei uma pausa ali pela notícia e o acerca de vossa fé ficou no ar. Isso não pode acontecer, porque o acerca de vossa fé, ele fala sobre a notícia. Vocês estão entendendo? Vamos dizer outra maneira errada. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Olha, gente, eu quebrei a hierarquia da frase. Percebem? Vou ler de novo, desse jeito errado. Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Vocês entenderam? Eu fiz como se essa parte aqui toda fosse desconectada dessa primeira. Isso não pode acontecer, ok? Por isso que eu digo que na entonação a principal habilidade é de saber identificar a hierarquia e a relação entre os trechos da frase, ok? Se a gente seguir em frente, a gente vai perceber que tem a mesma coisa no restante do texto. Agora, sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Qual que é o principal dessa frase? Sentimos-nos reviver, certo? Esse é o principal. Procurem sempre o verbo, tá? Porque o principal, ele vai estar em torno do sujeito e do verbo, ok? A menos que a frase ela não seja uma oração, no sentido de que o que é oração? É aquela frase que contém o verbo, né? Aquela unidade frasal, vamos dizer, que não necessariamente é uma frase, às vezes é um trecho, né, da frase, mas que contém o verbo. Então, sempre procurem o verbo. Às vezes a gente vai ter frases sem verbo, mas sempre procurem o verbo, porque o verbo ele vai dizer onde está o principal da frase. Então, sentimos-nos reviver. Esse aqui é o principal, né? Mas esse aqui é bem simples, né? Porque são só 2 trechos que a gente tem aqui. Agora, sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor. Aí a gente tem aqui essa outra oração na mesma frase, né? Porque vós estáis firmes. Aqui temos outro verbo. Então, vós estáis firmes em quem? No Senhor. No Senhor está diretamente relacionado ao vós estáis firmes, certo? E o porquê vós estáis firmes no Senhor, né? Ou seja, porque vós estáis firmes, enfim, está diretamente relacionado ao sentimos-nos reviver. Isso daqui é mais simples da gente compreender, porque não tem nada interpelando no meio, né? Temos aqui 2 orações, em torno de reviver e em torno de estáis firmes, certo? E temos aqui, agora, sentimos-nos reviver, o agora está subordinado ao sentimos-nos reviver. O no Senhor está subordinado ao vós estáis firmes, e o porquê vós estáis firmes no Senhor está subordinado ao agora sentimos-nos reviver, ok? Então, como eu leio essa frase, agora sentimos-nos reviver, porque vós estáis firmes no Senhor, ok? Como eu leria essa frase de uma maneira incorreta? Eu nem sei, tem que pensar um pouquinho. Agora sentimos-nos reviver porque vós estáis firmes no Senhor. Essa seria uma entonação incorreta também, tá? Eu terminaria essa frase como se fosse no vós. E a gente perderia o sentido. Aí na próxima.
Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Aqui é um pouquinho mais complexa, né? Podemos agradecer, aqui é a locução verbal. Então, como nós, sujeito oculto, podemos agradecer a quem? A Deus, pelo quê? Por toda a alegria, certo? Então, e depois, em seguida, eu tenho aqui um acréscimo, que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós. Que nos invade, o que nos invade? Toda a alegria, certo? Então, você está vendo, esse que nos invade está subordinado ao toda a alegria. Nos invade o quê? Diante do nosso Deus. Diante de quem? Do nosso Deus. Então, diante está subordinado ao nosso Deus. E o que nos invade diante do nosso Deus? Toda a alegria. Por causa de vós. O por causa de vós. Calma aí, gente, eu me perdi um pouquinho. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade por causa de vós? Então, o por causa de vós está subordinado ao que nos invade, certo? Toda alegria que nos invade por causa de quem? Por causa de vós, ok? Então, esse por causa de vós, por exemplo, não pode estar desconectado do que nos invade. Por causa de vós, que toda essa alegria nos invade. Entende? Essa relação não pode sumir. Por causa de vós, é que toda a alegria nos invade. Quando eu for ler essa frase inteira, esse aspecto da frase, esse significado não pode desaparecer. Então, como que eu leio? Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Sabe? Então, assim eu consigo manter as relações que existem dentro da frase, ok? Outra coisa interessante de notar nesse trecho, ele é uma pergunta, uma dúvida, ele é uma dúvida retórica, digamos assim, né? Eu não sei se esse é o termo técnico, mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente está com uma dúvida, que entonação a gente faz? Padre, o Papa Leão, ele é bispo? Ele é bispo da igreja? Né? É uma dúvida. A gente lê assim. Só que a gente pode ler essa frase assim? Como São Paulo diria isso? A gente pode ler assim? Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Você entende que essa é a entonação da dúvida? Essa entonação que eu acabei de dar é a entonação de dúvida. Porque ela não é coerente. Porque essa não é uma dúvida real, não é uma dúvida assim que ele realmente está tentando tirar com os Tessalonicenses. É uma dúvida expressiva. Ele está querendo dizer, nossa, é tanta alegria que eu não sei nem como é que a gente pode agradecer a Deus. Tanta alegria que invade a gente que, como que a gente vai agradecer por tanta alegria? Sabe? É uma dúvida que é uma forma de expressão. Ele não está realmente perguntando isso para os Tessalonicenses. Então, a gente tem que ter esse cuidado também, porque nem sempre a interrogação, ela pode ser lida da mesma forma, tá? Vou ler de novo da forma incorreta e da forma correta para vocês acompanharem. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Percebam que nessa entonação eu mantive as relações de hierarquia da frase corretas, tá? Eu não quebrei a frase, eu não li como se fosse outra relação entre os trechos. Mas o que está errado? Está errado que eu fiz ela parecer uma dúvida para os Tessalonicenses, quando na verdade não era exatamente isso. São Paulo não está de fato perguntando isso para eles. Agora vejam a maneira correta. Como podemos agradecer a Deus por toda a alegria que nos invade diante do nosso Deus por causa de vós? Percebam que eu continuei dando entonação de pergunta, de dúvida, certo? Mas, dessa vez, como algo que ele está expressando
e não como uma pergunta de fato, ok? Vou manter a aula por aqui, por enquanto, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, né? É a minha primeira vez tentando explicar isso. Pode ter ficado um tanto confuso. Mas, em resumo, o que eu indico para vocês? Leiam. Antes de tudo, vocês vão ler aquela leitura corrida, né? Escaneando o texto, tentando compreender esse texto pela primeira vez. E vocês vão entender que aquele texto ali, não basta vocês só lerem e entenderem o significado geral dele, né? Espiritual. Não é só isso. A gente precisa entender o significado real de cada frase, ok? Então, quando vocês forem ler, tentem perceber essas relações que existem dentro de cada frase. Eu não posso ler. Irmãos, ficamos confortados. Em meio a toda angústia e tribulação, é uma notícia acerca de vossa fé. Não posso ler assim, porque a frase, ela não está se relacionando assim, ok? Vírgula não é para respirar. Vírgula, ela é uma marcação que nos ajuda a entender as relações sintáticas. Não é sinal de respiração. Respiração você respira em vários momentos. E às vezes você pode ler algo que tem uma vírgula com certa velocidade. Não necessariamente você vai parar, ok? Então, não fiquem pensando em regras do tipo, vírgula é para respirar, ponto final é para respirar e interrogação é para fazer um no final, sabe? Uma certa entonação específica no final. Não, a gente tem que entender o sentido, ok? Então, lembrem-se, vocês vão ler, vocês vão absorver o significado espiritual do texto, meditar aquele texto, né? Mas depois vocês vão dissecar esse texto e tentar compreender as frases do texto, ok? Porque aí sim vocês vão ser capazes de dar a entonação correta do significado. E eu posso falar também um pouco da emoção, né? Vou só pegar essa primeira frase para finalizar colocando a emoção, né? Então, o que ele está dizendo? Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Beleza, esse é o significado, ok? Qual que é a emoção que ele está tendo? Cara, eles ficaram confortados. Confortados pela notícia acerca da fé. Quando a gente vê que um irmão nosso, uma comunidade, ela está se aproximando da fé, a gente não sente uma alegria? É um conforto espiritual do tipo, nossa, meu irmão, ele está caminhando para Deus. Meu irmão vai receber a alegria eterna, a alegria celestial. Nossa, isso dá sabe? Isso me alegra, isso me conforta espiritualmente. Então, é uma emoção de ternura, é uma emoção de alegria. Então, se eu ler isso daqui com a emoção de tristeza, como que ficaria? Irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Sei lá, vocês veem que não combina, né? Eu até dei uma escorregada aqui no meio, mas não combina. Como que eu posso ler isso com esse sentimento de ternura, de conforto, de alegria? Assim, irmãos, ficamos confortados em meio a toda angústia e tribulação pela notícia acerca de vossa fé. Vocês entendem? Aqui eu consegui expressar a emoção. Mas antes de expressar a emoção, eu preciso expressar significado. Ele é mais importante. Depois a gente pensa na emoção, ok? Então é isso, pessoal. Um beijo para todos.